Agora, as notícias da capital federal. Brasília. Chamando. Bom dia, sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Com Bolsonaro, o Brasil volta aos trilhos. Ferrovia Norte-Sul, com 1.500 quilômetros de extensão, começa a operar ainda este ano. Presidente Bolsonaro é elogiado por Donald Trump e reafirma que vai nomear seu filho para a embaixada americana. Mas ex-presidente do STF desaconselha a escolha de Eduardo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem em Anápolis, Goiás, o contrato de concessão à iniciativa privada da Ferrovia Norte-Sul, no trecho entre Porto Nacional, Tocantins e Estrela do Oeste, São Paulo, com um total de 1.537 quilômetros. A previsão é que comece a operar até dezembro. Na cerimônia, que contou com presenças dos governadores de Goiás e Tocantins, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que nos próximos 8 anos o Brasil vai duplicar sua malha ferroviária. Tarcísio Freitas lembrou que a Norte e Sul foi idealizada ainda no tempo do Império. Foi pensada no governo Pedro II. O imperador Pedro II foi a primeira pessoa que pensou a Ferrovia Norte-Sul. Ela começou no governo Sarney, começou há 32 anos atrás e agora a gente finalmente entrega à sociedade. Ferrovia que vai interligar o Brasil, que vai ser a grande espinha dorsal ferroviária e que é o início de uma mudança, é o início de uma transformação que vai atingir o nosso setor de transportes. Nós vamos mudar a matriz de transporte brasileira. Então essa ferrovia, ela se agrega a outros tantos empreendimentos que estão em curso. Dentro de uma estratégia ferroviária muito sólida, muito pensada. Essa ferrovia vai se agregar, por exemplo, à Malha Paulista, que vai ser prorrogada. Então o que nós estamos proporcionando? Choque de oferta. Nós vamos proporcionar frete mais barato. E aí nós estamos usando a criatividade, como fazer ferrovia numa época de pouco dinheiro. Nós vamos prorrogar, por exemplo, a estrada de ferro Vitória-Minas e o pagamento da outorga vai se dar construindo a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que vai ligar o Vale do Araguaia à ferrovia Norte-Sul. Nós vamos criar várias opções de saída para os produtores em direção aos portos. Nós vamos criar a competição e sair, a participação do modo ferroviário vai sair dos atuais 15% para quase 30% em coisa de 8 anos. Nós vamos começar a ver o trem passar com contêiner empilhado. Então vamos ver o contêiner sair de Goiás, ir para São Paulo, sair de São Paulo, vir para Goiás, ir para Rondonópolis. E no futuro, quando a Malha Sul estiver prorrogada, a gente tiver aquele eixo de Porto Alegre até Sumaré, nós vamos estar saindo com carga da Zona Franca de Manaus e entregando em Porto Alegre. Nós vamos ligar o Brasil por trilhos, porque lá no Ministério da Infraestrutura a gente gosta de trem. O futuro do Brasil é grande, não adianta torcer contra, o Brasil vai crescer, porque está vocacionado a ser grande. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em discurso que a Ferrovia Norte e Sul é a espinha dorsal do transporte no Brasil e vai baratear o frete e o preço das mercadorias. E o que acontece com essa obra maravilhosa aqui, que está ligando 4 regiões do Brasil, mas liga o nosso Nordeste. Passa pela região Norte, Tocantins, passa também pelo Centro-Oeste, obviamente, e no Sudeste, ligando lá no Porto de Santos. E falando em ferrovia, né? Eu fui criado andando de trem, basicamente no trecho Jundiaí-Campinas, no tempo que eu lá morei. Essas obras de infraestrutura unem o Brasil, trazem o progresso, barateia preços e fretes, diminui o consumo de óleo diesel, diminui acidentes em estradas, traz o progresso de verdade para nós. E esse modal ferroviário é muito bem-vindo. Abrimos parênteses para enaltecer esse acontecimento histórico de ontem em Goiás. A frase do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, "Nós gostamos de trem", sinaliza que o Brasil reencontrou sua vocação ferroviária.
Os países mais desenvolvidos do mundo o são porque adotaram a via férrea para transportar suas riquezas e povos. Nossos governantes civis, após a redemocratização, fizeram o contrário. Privilegiaram o transporte por rodovias para atender interesses das multinacionais, do petróleo, dos pneus, fabricantes de caminhões e automóveis. As nossas rodovias congestionadas, verdadeiras estradas da morte, sem conservação ou mantidas por pedágios caríssimos, são o atestado de que estávamos na mão contrária ao interesse nacional. O Brasil, que preza o interesse nacional, aplaude a opção do governo Bolsonaro pelo transporte mais barato, mais eficiente e menos poluente, que é a via férrea, o único modal capaz de integrar o nosso país de dimensão continental. Coincidentemente ou não, foram os governos militares com visão de futuro que investiram no transporte de passageiros e de carga sobre trilhos. A estatal Rede Ferroviária Federal, durante 40 anos, prestou serviços de transporte ferroviário, atendendo diretamente a 19 unidades da federação em 4 das 5 grandes regiões do país, operando uma malha que em 1996 compreendia cerca de 22 mil quilômetros de linhas, 73% do total nacional. A saudosa Rede Ferroviária Federal foi sucateada no governo Sarney e extinta finalmente em 1992 no governo Collor. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro comentou o fato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter elogiado seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro, durante uma entrevista à imprensa americana. No dia de ontem, fiquei muito feliz quando o presidente Donald Trump citou o meu nome como uma pessoa de confiança da parte dele para investimentos no Brasil, para aprimorar laços comerciais e, mais ainda, elogiou o meu filho Eduardo Bolsonaro, tendo em vista a minha intenção de indicá-lo para ser embaixador nos Estados Unidos, com todo o respeito que tenho a bons profissionais do Itamaraty, mas é um cargo que ele está, desde que aprovado pelo Senado, habilitado a nos representar. Nós estamos cada vez aproximando mais de países que são livres, democráticos e têm economias pujantes. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, se pronunciou sobre a intenção do presidente Bolsonaro de nomear o seu filho para o posto de embaixador nos Estados Unidos. Não configura nepotismo, avaliou Aires Brito, que, porém, faz ressalva à escolha do filho do presidente. Mas esse cargo não é de embaixador, sobretudo dos Estados Unidos, mesmo que esteja fora da linha do nepotismo, ele é importantíssimo, da maior relevância, porque vai fazer o embaixador mediação com a República Federativa do Brasil. E aí a Constituição exige um conhecimento técnico aprofundado. Ali a Constituição lista princípios explícitos, prevalência dos direitos humanos, impessoalidade, que é o lado da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, que seja um humanista, não é? Que seja alguém do ramo. A Constituição exige repúdio ao terrorismo e ao racismo, que não seja um preconceituoso. Também não estou chamando ninguém de preconceituoso, apenas estou lembrando, não é, o que exige a Constituição como princípios das relações internacionais do Brasil. Solução pacífica dos conflitos, paz, colaboração entre os povos para o progresso, não a estagnação, não o retrocesso da humanidade. É preciso muita qualificação técnica, política e intelectual, cívica, para ocupar esse cargo. O que interessa é isso. Não estou, por antecipação, desqualificando, excluindo o filho do presidente, absolutamente. Estou apenas ponderando que não basta ser filho do presidente. E por hoje é só.
Brasília Chamando volta amanhã, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo, a líder absoluta de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!